você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. (17 de outubro de 2015), entramos no ar com muitas informações. Primeiro, ouvimos o professor Edmundo Medeiros, além de uma visita especial a uma pequena grande empresa. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista Antônio Neto, presidente do SINDPD. Estamos no ar. Quem é fascinado por pré-história deve visitar a exposição O Mundo dos Dinossauros, que está acontecendo no Zoológico de São Paulo. O evento conta com mais de 20 dinossauros robotizados, em tamanho real, distribuídos em uma área de 3.000 metros quadrados. Em meio à natureza, como a que eles viviam há 65 milhões de anos, as réplicas expostas medem de 8 a 25 metros de comprimento e chegam a respirar e movimentar-se. Empresas que vendem para consumidores localizados em outros estados devem estar atentas às novas regras que impõem layouts diferenciados de notas fiscais e outros procedimentos a partir de janeiro de 2016. Para explicar esse tema muito importante, recebemos o professor Edmundo Medeiros. A empresa que vende a mercadoria deverá observar, então, que não mais utilizará a alíquota interna do seu estado. Lembramos que anteriormente este tipo de operação era feito simplesmente com a emissão de uma nota fiscal que adotava a alíquota interna do estado da empresa que fazia a venda. A partir de agora, esta empresa deverá observar a alíquota interestadual envolvida na operação e recolher o chamado diferencial de alíquota, calculado da seguinte forma: alíquota do estado de destino menos a alíquota interestadual. Vamos a um exemplo. Imaginemos uma empresa que está localizada no estado de São Paulo e que, portanto, realiza uma venda a consumidor final localizado no estado de Pernambuco. Sabemos que a alíquota geral interna daquele estado é 17%. A operação, portanto, que envolve a remessa de mercadoria para esse estado, adota uma alíquota interestadual de 7%. O diferencial de alíquota, neste caso, será de 10% e deverá ser recolhido pela empresa que envia a mercadoria. Durante todo o próximo ano, 60% do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota ficará com a unidade federada de origem, ou seja, aquele estado em que está a empresa que vende a mercadoria. Os outros 40% ficarão com a unidade de destino, ou seja, o estado em que está a empresa adquirente da mercadoria. O diferencial de alíquota, portanto, será recolhido adotando-se a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. E as empresas que realizam esse tipo de venda devem estar atentas que poderão ser, então, fiscalizadas por diversas unidades da federação. Nesta semana trazemos uma pequena notável super diferente e inovadora.
Conheça o primeiro e único espaço do Brasil a oferecer cursos e oficinas com máquinas de costura para crianças a partir dos 6 anos. E eu resolvi juntar o que eu mais gosto de fazer como hobby, que era costurar, com o que eu gosto, que é estar perto de criança. E num belo dia eu descobri que criança costurava, com a minha filha. Essa pergunta é boa. O que a gente consegue costurar? O que a gente já costurou aqui? Tudo! Basta você olhar para você, para sua casa. Olha, o banco do carro é costurado, a cortina é costurada, a sua camiseta é costurada, a calça, a bolsa, a almofada, pano de prato. Tudo tem uma linha e uma máquina de costura por trás. A boutique é uma verdadeira sala de costura, com tecidos, fitas e linhas prontos para serem selecionados, recortados e costurados. A almofada é um exemplo do que eles podem fazer. Depois de escolhido o tecido preferido, o formato da almofada, agora é rasgar o tecido. Essa é uma parte muito gostosa, porque tecido rasga em linha reta. Depois de rasgar o tecido, a gente vai virar esse tecido do avesso e vai passar uma linda costura reta. A gente vai desvirar essa almofada, encher de manta e pronto. A almofada está pronta. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Neto, que é o presidente da CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, e é presidente do SINDPD, entre várias outras atividades sindicais a nível nacional e internacional. É o presidente de uma das 6 centrais de trabalhadores do Brasil. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso, Curi, você sabe. É uma honra estar aqui no seu programa novamente. Muito obrigado. Nós vivemos um momento na economia brasileira e a primeira pergunta é: o desemprego já está atingindo o seu setor do SINDPD ou ainda não? Não, felizmente ainda o SINDPD, a área de tecnologia da informação, ainda não está sendo afetado. Nós estamos, pelo cálculo do CAGED, a gente está com superávit ainda de vagas. Até porque o ano passado nós tínhamos um déficit de 120 mil vagas. Mesmo com a retração, as vagas foram mantidas. Mas com a reoneração da folha de pagamento, erroneamente feita pelo governo nesse pacote de ajuste fiscal, provavelmente, a partir de janeiro, nós vamos ter uma possibilidade de você ou precarizar o trabalho no setor ou você ter demissões efetivamente. Qual é a sua maior preocupação no momento atual em relação ao Brasil? É a crise política. Qual a sua avaliação da crise política? Olha, a crise política, ela primeiro vem desse fato da não assunção pela oposição da sua derrota, né? Então, vem por isso. E segundo, quando a presidenta erra ao mudar os rumos da economia, ou seja, parece que assumiu ela o programa da oposição, trazendo desgaste para os trabalhadores, trazendo perdas de direitos dos trabalhadores, enfrentando debates desnecessários, deixando o movimento social que a apoiou sem condição de dar sustentação política a ela. Então, nessa crise de processo de impeachment, discussão na Câmara, não ter maioria de votação, em que pese ter uma coligação, um governo de coalizão com 13 ou 14 partidos não consegue garantir o mínimo necessário para aprovar nenhuma das suas coisas. Tudo que aprova com penduricalhos que ela é obrigada depois a vetar. Vide aí a questão da mudança da Previdência 85-95, aprovar a reaposentação. Volta para ela vetar a reaposentação. Vetando, vai para o veto, o que ocorre quando vai votar? Esse mesmo Congresso que aprovou a reaposentação vai lá e garante o veto, mantém o veto da presidência. Ou seja, parece um jogo de gato e rato. E nesse momento o país está adiando a solução da economia em função da crise política.
Se ela não resolver a crise política, que é o que ela tentou há poucos dias atrás com essa reformulação do seu ministério, adiando solucionando isso, aí você começa a resolver o problema econômico. Porque resolver o problema político, nós resolvemos a economia. Porque o dólar está bom para exportação, está bom para as indústrias brasileiras, porque não tem negócio de importação para competir com a indústria nacional. O que precisa é crédito. Então, nós perdemos nessa mudança de política econômica, perdemos porque ela passou, ao invés de investir no desenvolvimento, na infraestrutura, no crescimento, na geração de empregos, ela foi dar dinheiro para o rentismo, fazer com que bancos ganhassem e fizessem coisas que são inadmissíveis, juros de 400% ao ano, cheque especial de 200% ao mês. Isso está acabando com todo mundo. Ou dá um basta nisso, ou realmente nós vamos levar essa crise por mais 1 ou 2 anos. Para acabar com a crise política, na sua avaliação, é possível nesse momento? É. O que faltaria? A presidente Dilma precisa compartilhar o governo. O PT tem um defeito grave. Ele não compartilha o governo. Ou seja, nomeia-se um ministro, vou dar o exemplo do ministro do PMDB, que era o ministro da Previdência. O primeiro, que o secretário executivo era do PT, e dali para baixo quem mandava o PT? O ministro Garibaldi Alves não mandava na Previdência. Então você não compartilha o poder. Na medida em que ela agora faz uma reformulação, em que entrega os ministérios para os partidos da sua coalizão, em que eles possam utilizar os espaços para ocupar os espaços e compartilhar o poder, ela resolve o problema de ter bancada na Câmara para votar os seus projetos. A iniciativa que foi tomada pelo governo vem nessa direção, na sua avaliação, ou ainda não? Vem. Hoje a gente já vê, inclusive começam as chiadeiras por parte do partido da presidente, né? O partido do PT já fica assustado. Você pega o ministro da Saúde, que foi nomeado um ministro do PMDB, ele já deslocou as 2 principais secretarias, demitiu que eram do PT, trouxe 2 que eram ligados ao PMDB, um de Minas, outro do Rio de Janeiro, que eram ligados ao ministro Temporão. Ou seja, começa a reorganizar o ministério com base nos companheiros do partido que suportam na Câmara Federal os projetos da presidência da República. Ou seja, o processo político, na sua avaliação, está começando a andar na direção de um entendimento maior ou ainda não? Eu acho que ainda está um pouco devagar, mas eu acho que está caminhando para o lado certo. Ou seja, se compartilhar o poder, os espaços forem dados para que os partidos políticos possam exercitar o poder dentro da coalizão, ela tem um respaldo no Congresso. Agora, a crise econômica está intimamente ligada à crise política. Sim. Como é que se desamarra os nós? Olha, é um nó, a gente chama até de nó górdico, né, porque a coisa está bem complexa. Nós temos que pensar que o momento é você não permitir que ocorra o que está ocorrendo. Eu não sei como é que é só você está aprofundando a recessão. Sim. Os dados que a gente tem tido aí sobre como é que está comportando a economia, como é que as empresas estão se portando, as dificuldades das empresas, volta para aquilo que eu falei no início, que é o rentismo. Ou seja, você não tem crédito para pequena e microempresa, você não tem crédito para o consumidor, você não tem crédito para os grandes investimentos de obras. Sim. Então você precisa resolver isso. Como é que resolve isso? Né? Isso, essa é a grande indagação. É a grande indagação. Primeiro é parar com o rentismo, você tem que romper com o rentismo. Eu até escutei o Benayon falar numa palestra que, olha, se tiver que baixar os juros, não baixa de 2%, 0,5%, baixa logo de 8%. Eles vão ficar bravos do mesmo jeito, então baixa, se está 14,25%, tira 8% para poder você ter um juro básico digno, porque esse juro que está aí é indigno, né? Isso não é de juros, isso aí é usura, isso é, eu diria, pirataria até. Mas mais do que isso, eu tenho sempre uma preocupação e sempre que posso falar sobre isso eu tento falar, é que toda vez o governo diz, nós não temos problema, que qualquer crise nós temos uma reserva muito grande. Nós temos 380 bilhões de dólares. Se eu tenho caderneta de poupança, se eu estou com dificuldade, com déficit orçamentário, o que eu faço na minha casa? Eu pego o dinheiro na minha poupança, cubro aquele déficit, continuo a minha vida e depois vou me recuperando para poupar de novo. É para isso que eu guardei. Eu guardei no momento bom,
para usar no momento mau. E não vejo nenhuma atitude do governo de pensar em utilizar esse dinheiro que está lá fora para colocar aqui dentro, para restaurar aquilo que chamamos de ciclo virtuoso, de que a economia comece a girar. E utilize o mercado interno. Nós temos um grande mercado interno. Se você der crédito para o consumidor, der crédito para as empresas poderem produzir, automaticamente você vai fazer isso. Em 2008, desculpe, Curi, em 2008, quando alinhou-se aquela crise internacional, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República foi à televisão e falou: compre, porque se você não comprar, seu emprego amanhã estará acabado. Porque isso aqui nós precisamos que você compre. E aí deu incentivo para a linha branca, deu incentivo para não sei o quê e deu crédito, que foi o crédito consignado. Reduziu a carga tributária, alongou financiamento. Isso. Agora, o que está fazendo é o inverso. Está diminuindo o financiamento, está aumentando o juro, está restringindo o mercado, ou seja, está fazendo uma recessão. E com isso o caminho nós já conhecemos. Essa é a receita que foram feitos em todos os governos neoliberais desse país, que nos levaram à recessão, ao desemprego, à fome e à miséria. Isso nós não queremos. A nossa pesquisa Datafolha, que é feita para o SINP, demonstra que 68% das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo correm risco de fechamento. E 26% delas, risco de fechamento em 90 dias. 23% das empresas estão usando cheque especial para capital de giro. E apenas 9% das empresas conseguiram crédito pessoa jurídica no mês de setembro. Qual a sua avaliação desse quadro? É o erro do governo. Primeiro, o governo, na nossa opinião, discutimos na Central acerca desse rentismo exagerado que nós estamos vivendo no Brasil, é que no mínimo tem que tabelar esse juro, não pode permitir juro de 300%, 400% ao ano. As lojas de departamento não são mais lojas de departamento, são financeiras, porque elas vendem o que cabe no bolso do cara. Vende a 10, 20, 30 reais por mês a prestação, 36, 40 meses, e a pessoa compra 4, 5 produtos pelo preço que deveria ser um. E se você vai comprar à vista, ele não te dá desconto nenhum. Já está tudo embutido ali mesmo. Então, o que precisa o governo? Se o sistema financeiro privado não atende à necessidade da pequena e microindústria, pequeno e microcomércio, ao consumidor, os bancos governamentais têm que fazer isso. Eles têm que baixar, têm que gerar condições de que a pequena indústria vá buscar capital de giro a preços justos. Nós não queremos acabar com a indústria financeira, com o setor financeiro, nós queremos que tenha justiça, pelo menos, né? Seja republicano. Claro. Pesquisa do Serasa demonstra que o Brasil tem 7 milhões de empresas no banco de dados do Serasa e 4 milhões dessas empresas estão inadimplentes. E que pessoa física, mais de 50 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E o Serasa suspendeu, a partir dessa semana, a divulgação dos dados. Você acha que isso tem a ver alguma coisa com a crise política, crise econômica? Qual a tua avaliação desse cenário? Isso é o resultado da crise política e da crise econômica. Né? A partir do momento que você teve todo um desgaste político, uma falta de controle das votações, um desarranjo no Congresso, uma revolta do Congresso com relação à gestão da presidente Dilma, o país parou. E parou assustado. E aí as elites mais conservadoras jogam no sentido de aumentar o pessimismo. E quando você começa a jogar para a sociedade um pessimismo, ele se retrai. E quando o operário se retrai de compra, você imagine. Acaba o mercado interno. Acaba o mercado interno. E se você não der salário, e aí quando você começa a não pagar aumentos nem de inflação para o funcionalismo público, não consegue dar aumento real para os trabalhadores, porque está todo mundo inseguro, você perdeu o poder de compra. Perdeu o poder de compra, você acabou com o mercado interno. Quando você não tem políticas públicas de compras governamentais em que exijam produção nacional, partes dos produtos tenham partes nacionais, como é no pré-sal, que tinha um pedaço lá, se não for produto nacional, você não tem como adquirir. Então, se você não tiver uma política de desenvolvimento, uma política industrial, uma política econômica voltada para o desenvolvimento, se continuar com esta política, é o erro que cometeu a Grécia.
Não adianta, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa que a Inglaterra está fazendo, vai fazer a mesma coisa que a Alemanha está fazendo, ou seja, a mesma coisa que a Itália, e, na verdade, jogando contra. Nós não podemos ficar no soluço, né? Você cresce um pouquinho, opa, exagerou o crescimento, retrai, daqui a pouco fica tudo ruim, cresce mais um pouquinho. Não, você tem que ter uma política de crescimento olhando no horizonte de você incluir todos os brasileiros, né? Nós tivemos a oportunidade de incluir os 40, 50 milhões de brasileiros acima da linha da pobreza. E agora você já começa a perder 1 milhão, porque você também teve o desgaste do desemprego, teve o desgaste dessa crise alavancada na questão política e financeira. Na sua avaliação, essa crise econômica vai até quando? Se não mudar os preceitos que está sendo levado agora, vai até 2018. Agora, se mudar e voltar para dentro e fizer da maneira com que a gente acredita que deve ser feito e que os principais economistas que nós acreditamos têm dito, nós podemos sair imediatamente. Porque, volto a dizer, quem tem reserva de 380 bi pode deixar 80 bi e gastar 300 aqui, investir 300 aqui, porque vai receber lá na frente de volta. Já chegou o dia que nós tínhamos 35 bi de reserva e o presidente do Banco Central queimou numa noite para tentar segurar a especulação do dólar e precisou ir ao FMI buscar dinheiro para poder ter reserva para bancar. Então o que nós precisamos é ter uma política de visão. Se eu tenho guardado, é a hora de utilizar, no momento que eu mais preciso, para não permitir um retrocesso tão grande que vai atrapalhar para os próximos 5 ou 6 anos. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Gostou de vir aqui? É isso, passa tão depressa que a gente fala tanta coisa. Na verdade, Curio, hoje a gente está aqui conversando e esta semana o Congresso estava discutindo uma coisa muito importante que é a MP 680, que é o PPE, é o Programa de Proteção ao Emprego, que é um modelo alemão que o governo foi buscar lá e trouxe aí para ajudar as empresas, especialmente as transnacionais automobilísticas, no sentido de reduzir salário e reduzir a jornada para que ele possa fazer. Mas embutiram no meio disso um jabuti lá, né? Você sabe quando o jabuti está em cima da árvore, ou é enchente ou é mão de gente, né? E ali foi mão de gente, que dizia o seguinte, sobre o acordado, sobre o legislado. Então essa foi uma preocupação que nós lutamos muito essa semana, esperamos que na votação que está sendo feita ela seja derrocada de lá, seja tirada de lá, porque isso no momento de crise atrapalha mais do que ajuda. Então nós precisamos saber que o movimento social, o movimento sindical, os empresários nacionais, pessoas como você, sua liderança, temos que estar juntos nesse momento para poder chamar a atenção e resgatar o governo para aquilo que ele vinha vindo. Ele vinha tão bem. Não é possível que em outubro, novembro do ano passado nós tínhamos pleno emprego no Brasil, havia todo um horizonte todo limpo e de repente virou aí uma tempestade sem fim. A tempestade veio por causa do erro da opção de política econômica a ser adotada no segundo mandato da presidenta. Presidente Antônio Neto, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelos posicionamentos e desejar pleno êxito nessa batalha para que a economia volte a crescer, tenhamos mais emprego e um Brasil melhor. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!